E eu quero te convidar então a fazer uma reflexão, porque creio que todos que estão aqui são cristãos, são crentes, conhecem a palavra, mas independente disso ou não, todos nós entendemos e sabemos que existe sim algo espiritual, que existe uma guerra, uma batalha travada no mundo espiritual, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira. Mas para que nós possamos entender essa batalha, essa guerra, essa luta que acontece, nós temos que voltar no início e entender como que era no princípio, antes da queda de Lúcifer. A palavra nos testifica que lá era um lugar de perfeita harmonia, um lugar de adoração, de ordem, sem qualquer tipo de pecado ou discordância. Lúcifer era um querubim ungido, e ele era um destaque descrito como o selo da perfeição, cheio de sabedoria, de formosura, e ele ocupava uma posição altíssima na hierarquia dos anjos. Sentava-se próximo ao trono de Deus. Porém, alguns estudiosos dizem que quando ele andava, quando ele passeava no meio dos outros anjos, ele exalava notas musicais, de tão lindo que ele era. E ele regia então a terça parte dos anjos no céu. Só que por algum motivo o seu coração começou a se envaidecer, começou a se orgulhar, começou a achar que ele tinha autoridade, e ele foi se corrompendo. E ele se corrompeu e já colocou intento no coração de que ele queria então sentar no trono de Deus. Ele queria ocupar o lugar de Deus. E toda rebelião é fato que precisa então de apoio. E ele começou então a persuadir com os anjos que nunca tinham ouvido uma mentira. E ali ele começou a disseminar então dúvida, discórdia, e conseguiu corromper a terça parte dos anjos. A palavra fala que houve uma grande batalha no céu, e Lúcifer e seus demônios foram derrotados, e foram expulsos, e lançados no abismo. Logo em seguida, então, Deus ele cria a terra e tudo o que nela há. Ele cria o homem, cria a mulher e os coloca no Éden. E ali ele determina algumas funções que o homem tinha, que a mulher tinha. Ele fez tudo com perfeição, tudo maravilhoso. E a palavra fala que toda a viração do dia, no finalzinho da tarde, ele vinha e caminhava com eles. Irmãos, pensam que bênção que era. Olha o privilégio. Mas Satanás, com sua astúcia em forma de serpente, ele começa a se aproximar e vai persuadindo Eva, vai enganando Eva. Ele consegue ali então induzi-la a ela cometer um pecado, que era comer do fruto. Poderia ter sido qualquer outra coisa. Não é fato de ter comido o fruto, sim de ter desobedecido a ordem de Deus. E ela então, num engano, sendo enganada, persuadida, ela come esse fruto e oferece aí para o seu marido, para Adão, e Adão também come. Alguns estudiosos dizem que Adão ele comeu com consciência, sabendo que ele estava pecando, mas pelo amor que ele tinha na mulher, de saber que ela ia morrer, que ela ia ser punida e castigada, ele fez, e até hoje nós pagamos um preço. Desde então toda a humanidade tem travado uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, porque a palavra fala que todos foram destituídos da glória de Deus, e todos pecaram. E aqui está hoje eu e você, enfrentando uma guerra espiritual, uma batalha, uma luta, que começou lá no início. E eu quero dizer para você que ela existe, e que ela é muito mais real do que você pensa. E nós enfrentamos essa batalha, essa guerra todos os dias das nossas vidas, dia e noite, sem parar. Porque o mundo espiritual, ele não dorme. Eu quero te convidar então a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. O versículo 1 e 2. Diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra e queremos continuar ouvindo. Senhor, usa-me como canal da Tua graça, que não venha falar nada de mim mesmo, mas somente aquilo que foi instruído pelo Teu Espírito Santo. Peço também aos meus irmãos aqui presentes que o Senhor venha tomar cativo cada pensamento, Pai. Eu repreendo pelo poder do Teu nome, Jesus, toda distração, todo intento de Satanás de roubar a Tua palavra, de trazer sonolência, cansaço, seja agora repreendido em nome de Jesus. Acampa aqui, Senhor, milícias e milícias de anjos, quantos necessários for, Pai, para que somente a Tua vontade seja manifesta, somente o Teu poder, a Tua graça movimenta o nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que seja uma palavra curta, reta, direta, transparente, eficaz, que venha causar em nós, Pai, um desejo, um anseio de andar em novidade de vida, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, destapa os nossos ouvidos, Senhor. É assim que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é uma palavra bem difícil, quem ministra sabe o que eu estou falando, e essa semana foi uma semana de luta, de batalha. A intercessão também passou por algumas situações, inclusive hoje a minha esposa está no hospital com meu filho, de terça para quarta ele passou mal, essa madrugada de novo ele passou mal, para honra e glória do Senhor já foi medicado, está tudo bem, daqui a pouco eles estão em casa. Mas eu quero dizer para você que Satanás ele é astuto. Satanás ele não tem nenhum tipo de honra, de não querer atacar uma criança, uma pessoa que está doente, não tem escrúpulo nenhum. Ele vai tentar de tudo para acabar com a nossa vida, para destruir a nossa vida. Mas o que tem a ver esse versículo que eu falei até agora com batalha espiritual, com guerra? Talvez ficou um pouco confuso. Eu quero te explicar um pouco então como que funciona o mundo espiritual. Como que Satanás ele tem autoridade para agir nas nossas vidas. Ele só pode colocar a mão naquilo que existe legalidade. Se nós dermos legalidade, ele vai fazer aquilo que ele quiser conosco. Mas se nós estivermos irrepreensível, ele não pode fazer nada. Vai haver levante, vai haver situações, mas ele vai se levantar para cair. Porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo, amém? Em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, Efésios 4, 26 e 27, diz assim a palavra: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que a palavra está nos instruindo? Se a gente ficar nervoso, pecar, falar alguma coisa, nós já temos que nos arrepender e não continuar daquela forma. Nós não podemos ficar assim, amém? Acontecerá momentos que nós vamos perder um pouco a paciência, ficar um pouco mais irritado, mas que nós não venhamos pecar. Glória a Deus. Em Tiago 4:7 diz assim a palavra: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a gente percebe que para ele fazer alguma coisa com as nossas vidas, nas nossas vidas, ele tem que ter uma liberação, ele tem que ter uma base legal, porque a palavra fala que Satanás e seus demônios ficam ao derredor, bramando como um leão, pronto a que ele possa tragar, amém? Mas a palavra fala também que os anjos de Deus estão ao nosso redor. Então só tem duas formas dele chegar à nossa vida: ou com a liberação pela uma base legal, ou se a gente sair da presença de Deus. Não tem uma terceira forma. Eu vou te dar duas explicações bem rápidas para você entender o que é uma batalha espiritual, o que é uma guerra e o que é uma brecha onde Satanás vai agir nas nossas vidas. Todo mundo já ouviu falar de Jó? Eu não vou abrir a palavra para estender muito, mas a palavra fala que Jó era um homem justo, reto, um homem temente a Deus, era muito rico, tinha vários filhos, e a palavra fala que Satanás chegou diante de Deus, e Deus fala assim: você tem visto meu servo Jó? Ele falou assim: tem visto. E Deus então permite que ele toque na vida de Jó. Jó perde todos os filhos,
perde todos os bens, recebe uma doença terrível. Só que a palavra fala também que Jó, quando seus filhos se reuniam e faziam umas festas entre eles, depois de cada festa, que demoravam dias, ele pegava um animal representando cada filho, sacrificava e pedia perdão a Deus por possíveis pecados que os filhos cometiam. E ele mesmo fala com a boca dele: aquilo que eu temia me sobreveio. Então, se ele temia, porque ele já sabia que ele estava errado, ele tinha que exortar, que educar os filhos, não ficar passando a mão na cabeça. Essa foi a brecha que Satanás achou de entrar na vida dele. Agora, um outro homem que passou por uma situação, mas Satanás não teve poder algum, foi Jesus Cristo. A palavra fala que logo quando ele foi batizado, ele foi transportado ao deserto, e ali ele foi tentado. Ele estava 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, e Satanás chega então e tenta contra ele. Mas na palavra, irrepreensível, Satanás não pôde fazer nada. Vocês percebem então a diferença de quando há uma ação do inimigo nas nossas vidas por uma base legal, por uma legalidade, e quando há então uma guerra, uma batalha, uma luta, mas nós estamos irrepreensível. Nós temos que ter esse discernimento, nós temos que entender para que nós possamos avançar e não desanimar. Porque nós temos um justo juiz, um advogado fiel. Independente do que for que aconteceu, se você clamar e pedir, ele vai nos ajudar, amém? Mas como combater? O que nós vamos fazer para conseguir essa batalha, essa luta a vencer? E eu vou colocar para vocês alguns pontos para que a gente possa meditar nessa base, nesse texto base bíblica, que diz que primeiro é um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Antigamente eles sacrificavam os animais, no altar, no Antigo Testamento, mas não é isso. O sacrifício vivo que ele está nos falando hoje é as nossas vidas oferecidas a Ele. Corpo e tudo aquilo que nós fazemos seja entregue em ato contínuo à servidão a Deus. Esse é o sacrifício vivo. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para o Senhor, é do Senhor. E o que é um culto racional? Significa uma adoração inteligente, lógica, consciente. Não apenas um culto, algo que a gente vai vir cumprir um ritual religioso, não. Mas é uma resposta lógica e sensata da misericórdia de Deus nas nossas vidas. E esses dois pontos, um sacrifício vivo e um culto racional, se a gente estiver debaixo dessa palavra, nós vamos conseguir eliminar um monte de coisa que pode nos prejudicar. Em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 31, Lucas 12, 16 ao 31. Diz assim: então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita? Então já sei, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto lhes digo, não se preocupem com as próprias vidas quanto de comer, nem seus próprios corpos quanto ao de vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns e celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Visto que vocês não podem fazer qualquer coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, não tecem, contudo, eu lhes afirmo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé?
Não busquem ansiosamente o que há de comer ou de beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai bem sabe que precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quanto que a humanidade hoje tem se empenhado, tem se dedicado, tem se comprometido em trabalhar, em conquistar, em buscar, às 24 horas do dia, quanto tempo nós separamos para fazer essa função? E está tudo bem, nós precisamos, não está errado. Mas o que é errado, o que vai contra os princípios do Senhor, é quando nós colocamos essas coisas na frente de Deus, em primeiro lugar. É quando nós começamos a buscar com tanta gana, tanta vontade, conquistar, ganhar, fazer, garantir, e nós esquecemos do principal, que é ser um sacrifício vivo para Deus, que é ter um culto racional, é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Isso é ser um sacrifício vivo, isso é prestar a Deus um culto racional. Eu não estou falando para você parar de trabalhar, parar de sonhar, não é isso, está tudo certo, vamos fazer, mas o mais importante do que as coisas, é a vontade do Senhor na minha vida e na tua vida. Mais importante são as pessoas que nós temos em casa. Quanto você daria pela saúde do teu filho? O que você daria para salvar o teu esposo, a tua esposa? Percebe então que as coisas nesse sentido ficam pequenas, não tem tanto valor? Que nós possamos então ter esse entendimento, continuar trabalhando, buscando. Nós precisamos disso, nós temos que comer, que vestir, nós temos que trabalhar, sim, beleza. Não há pecado algum, desde que não haja amor ao dinheiro, mas que em primeiro lugar em nosso coração, e seja o reino do Senhor e a sua justiça. Porque se isso estiver em primeiro lugar, nós teremos sim um sacrifício vivo, nós teremos sim um culto racional a Ele. Uma confiança total em Deus, é algo que nós possamos ter, nós só podemos viver se a gente estiver passando por algum momento de luta, de dificuldade. Eu quero citar para você Daniel, quando ele foi cativo na Babilônia. A palavra fala que ele orava 3 vezes por dia, mesmo ele sabendo que havia um decreto, mesmo sabendo que aquilo teria consequências, ele não se intimidou, ele não recuou, ele não negociou, e ele continuou com mais eficiência, com mais eficácia, com mais temor. E ele orava de manhã, à tarde e à noite. E ele foi jogado na cova dos leões. E o que nós estamos fazendo em sacrifício a Deus? O que nós estamos entregando? Ou o que nós deixamos de fazer para honrar o Senhor? Será que por algum momento nós já negociamos algo com vergonha de falar talvez o nome do Senhor, ou talvez simplesmente ficar quieto e não se manifestar? Esses homens pagaram um grande preço para honrar o nome do Senhor, e a palavra fala que Deus os honrou. Qual é o nosso nível de entrega hoje? Para ser um sacrifício vivo, para prestar a Ele um culto racional. Não precisa responder para mim, mas o que você veio buscar aqui hoje nesse lugar? Um carro? Uma casa? Saldar as dívidas? Deus, Ele pode fazer tudo isso e muito mais, mas Ele não morreu na cruz para nos dar isso. Ele morreu na cruz para nos dar vida, e vida em abundância. Ele morreu na cruz para levar as nossas dores, as nossas enfermidades. O peso do nosso pecado estava sobre Ele, e Ele foi moído, transpassado pelas nossas iniquidades. É isso que tem que ser em primeiro lugar na minha vida e na tua vida, amém? Você que pode dar uma glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é bom a todo momento. Santo é o teu nome, Senhor. Infelizmente, irmãos, nós vamos entender muitas vezes que Deus é tudo que nós precisamos quando nós tivermos nada. E não precisa ser assim. Nós podemos buscar Ele a qualquer momento. Nós podemos entregar a Ele a qualquer momento. E o grande problema que eu vejo na geração atual
é uma busca superficial. Eu vou para a igreja, eu faço a obra, eu oro, eu vou na célula, eu estou lendo a Bíblia, não estou matando, não estou roubando, mas será que é só isso que Ele espera de nós? É só isso que Ele espera da minha vida e da tua vida? Um segundo ponto que eu quero comentar e tocar com vocês, que diz no versículo que nós não podemos nos conformar com esse mundo, e a renovação da nossa mente. Quando a palavra fala conformar com esse mundo, é uma ordem para que nós não venhamos nos amoldar com este século. Nós não venhamos copiar o comportamento, os costumes, os valores, os padrões superficiais desse mundo, porque é um mundo corrompido. A palavra fala que o mundo já é de Satanás, já é do maligno. Não estou dizendo para você a árvore, o rio, não, isso é natureza. O sistema desse mundo é corrompido. E não tem o que fazer. Quem é um cristão genuíno e verdadeiro sabe disso. O mundo já é corrompido, mas nós não podemos nos moldar, nos conformar, aceitar. Por quê? A moda, hoje ela prega muito o quê? Distorção. Infelizmente, muitos professores ensinam o que na escola muitas vezes? Distorção. Filme, série, prega o quê? Pornografia para crianças, quantas outras coisas tem, meu Deus. Nós temos então que ficar firme e ter uma renovação da nossa mente, uma transformação, uma metamorfose. Não é algo externo, é algo interno, é uma mudança de pensar através da palavra de Deus e do seu Santo Espírito. Isso é uma renovação da nossa mente, isso é uma metamorfose. Quando eu não conhecia a palavra, eu pensava assim, eu agia assim. Hoje eu conheço, eu penso assim. Eu sei que maior é o que serve. Eu sei que o último vai ser o primeiro. Amém? Em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago, versículo 4, capítulo 1 ao 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que queimam dentro de vocês, que riam dentro de vocês? Perdão, vamos começar de novo. Vamos lá, Tiago 4, 1 ao 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Forte, né? Quando a gente se molda a este século, quando a gente se entrega a esse mundo, nós estamos fazendo um pacto com o mundo. E a palavra fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós não podemos nos amoldar, nós não podemos nos corromper, irmãos. Como eu disse, as tendências, as modas, tudo hoje vai indicando, apontando para que as pessoas sigam e vai se moldando, vai se transformando, e quando menos percebe já está corrompida, já está perdida. Isso tem nos confrontado, e muitos estão se corrompendo, sem ao menos saber, se moldando, se vendendo. Ah, é tudo normal, não tem problema não. O adolescente que fala muito isso, quem tem adolescente aqui? É uma fase difícil, que para ele está tudo certo. O Miguel agora está numa fase de deixar o cabelo grande, porque o cabelo tem que cobrir a testa. Se não cobrir a testa, é careca. Eu falei, filho, careca é o pai que tá. Tem que crescer e bater para baixo, assim, ó. É o que? É uma moda, que ele vê os amiguinhos na escola e ele quer seguir. Mas isso não tem nada a ver, mas tem muita coisa que hoje acaba influenciando as pessoas, adultos mesmo, e acaba seguindo essa tendência, essa moda, e acaba se corrompendo, se vendendo. Irmãos, ontem eu presenciei uma cena que eu fiquei chocado. Eu estava no shopping, ali na calçadão, quase na porta do shopping, e eu vi um jovem, devia ter uns 14, 15 anos, encostado, o celular filmando assim, uma trouxinha de maconha na mão,
e filmando e mostrando e conversando, e as famílias passando, andando. Eu falei, gente, perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha. Está tão normal, está tão liberal, está tudo, não, é assim mesmo, é normal, é liberal. Não é. E Satanás ele tem se empenhado para colocar na nossa mente essa situação, de que está tudo certo, está tudo bem, não tem problema não, todo mundo faz. E não está tudo normal, não está tudo bem. Eu não vou entrar muito nesse ponto, mas a palavra de Deus ela é reta, direta e não faz curva. Sim, sim, não, não. O que passou disso é do maligno. O que é certo, o que é errado e ponto final. Não tem meio termo, não dá para negociar. E ele tem vindo com distrações nas nossas vidas. E agora eu quero tocar num ponto que eu tenho percebido, que eu tenho visto, e que está sendo uma luta na minha casa, principalmente para os pais. Uma das formas que Satanás tem lançado na vida das pessoas, eu não sei se você já percebeu ou não, é através do celular. WhatsApp, redes sociais, Instagram, TikTok. Esse está sendo o mal do século. Talvez ele está silencioso ainda, mas eu não sei se vocês já sabem, tem jovens, crianças sendo internados com crise psicótica, com excesso de celular, sendo internadas. A abstinência do celular já tem até um nome, nonofobia. Ele gera sintomas físicos, psicológicos, semelhantes a vícios químicos, incluindo ansiedade intensa, irritabilidade, tédio excessivo, sensação de perda. Ocorre pela privação do sistema de recompensa cerebral, gerando comportamento agressivo e necessidade de uso constante. Você sabia que a pessoa que é viciada em cocaína, para ter essa crise de abstinência, ela leva pelo menos uma semana, no mínimo uma semana, para entrar em crise de abstinência? Pasmem, quem é viciado em celular, sabe quanto tempo ele entra nessa mesma crise de abstinência? 4 horas. 4 horas. Isso é terrível, irmãos. Isso tem acabado com a mente das pessoas. Não é só das crianças não, os adultos também. Eu já ouvi relatos de pessoas que falam assim, eu não consigo ficar meia hora orando, lendo a palavra, mas quando eu percebo, eu passo horas vendo vídeo, vendo isso, vendo aquilo. Está acontecendo dentro da igreja. Existe um estudo americano, eu não vou falar o nome em inglês porque eu não sei falar, tá? Mas chama Síndrome da Mente Podre. O inglês é Brian Hoth, não sei se é assim que fala. É um termo contemporâneo eleito pelo dicionário Oxford com expressão de destaque em 2024, para descrever a deteriorização mental e cognitiva causada pelo consumo excessivo de conteúdos digitais superficiais, de baixa qualidade e viciante, especificamente redes sociais. Infelizmente, nós estamos ficando com a mente podre, por ficar rodando lá, ó. E Satanás está batendo palma e dando risada. A gente vem para a igreja, ora, jejua, mas fica lá, ó. É hora de posicionar, irmãos. É hora da gente posicionar. Porque nesse ponto, infelizmente, a gente está perdendo essa guerra. Nós temos que nos posicionar e fazer a diferença. Amém? Eu quero citar para você uma pessoa que teve algo semelhante a isso. Ele ficou firme, não negociou. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram capturados e levados para a Babilônia, a palavra fala que o rei pegou esses jovens da corte e queria tratar eles da melhor forma possível, e ofereceu para ele então os manjares que tinha no palácio, as melhores comidas, melhores roupas, melhores doces, tudo do bom e do melhor. Mas esses falaram assim: não, eu não vou me corromper, dá para mim só os legumes que sobram. Então o cozinheiro falou assim: olha, se vocês comerem e não ficar bem, eu vou ter que falar para o rei, porque vocês têm que estar bem alimentados, estar vistosos, estar bonitos. E a palavra fala que depois de um tempo, eles estavam mais belos, mais inteligentes, mais viçosos que aquele que estava comendo as delícias, os manjares daquele reino.
Isso quer falar o que para o meu coração, para o seu coração? Se for para ferir os princípios de Deus, não toco, não vejo, não aceito, custe o que custar. Custe o que custar. Eles se posicionaram e não se corromperam, não se venderam, não negociaram. E vocês sabem que Deus os honraram. Honrou Daniel na cova dos leões, honrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha queimando. E assim vai ser na minha vida e na tua vida. Se você não aceitar, se você não se corromper, se você não se vender, se você não se amoldar com o atual século, com o que ele tem oferecido a nós. Nós precisamos nos posicionar agora, irmãos. É hoje, não é segunda-feira, não é semana que vem. Porque infelizmente está sendo persuadido, Satanás tem usado estratégias que até mesmo dentro da igreja ele está conseguindo ter eficácia. Então que nós possamos nos posicionar nesse sentido, de que eu não vou me amoldar com este século, e a minha mente vai ser transformada, conforme a vontade de Deus, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, porque Ele é digno e Ele merece, amém? Glória a Deus, santo é o Teu nome, Senhor. Nós já estamos caminhando já para o final da reflexão, e um outro ponto, que a palavra fala, a vontade de Deus. Talvez essa é a mais difícil, né? A vontade de Deus é o objetivo da transformação e discernir, experimentar e comprovar que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita. E quantas vezes nós não conseguimos entender ou nem perguntamos para Deus qual que é a tua vontade? Principalmente quando a gente vai tomar alguma decisão, alguma atitude. O que seria o correto nós fazermos? Senhor, é da tua vontade? Isso é para a minha vida? Isso vai fazer bem? Eu vou prosperar? Vou avançar? Muitas vezes nós nem perguntamos, simplesmente nós fazemos e pronto, e acabou. Depois vem as consequências. Abra comigo a palavra do Senhor em Jeremias 17, capítulo 5 ao 10. Jeremias 17, do 5 ao 10. Diz assim a palavra: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas e estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. O coração é mais enganoso de qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Quem será que entende melhor dos planos das nossas vidas? Nós ou o Senhor? Com certeza é o Senhor. A palavra fala que Ele sonda o nosso coração. Ele já sabia de todos os dias das nossas vidas, antes mesmo de nós nascermos. Isso não estava pontuado aqui, mas eu vou comentar que Deus tocou meu coração. Quando Saul foi rejeitado, levou um tempo ainda para o outro rei ser ungido. E se a gente fizer as contas, que eu não me lembro exatamente agora, quando Saul foi rejeitado, e Samuel falou que já tinha um homem segundo o coração de Deus, Davi não era nem nascido. Davi foi escolhido antes dele nascer. E eu vi essa semana que quando o espermatozoide ele sai na corrida, são bilhões, milhões, e aproximadamente somente 300 conseguem chegar perto do óvulo. Dos 300, apenas um conseguiu vencer a carreira. E esse um está aqui nessa noite, ó. Porque você foi escolhido antes do seu nascimento.
Deus, Ele te separou. Deus, Ele te escolheu, Ele me escolheu. Antes mesmo de nós nascermos, irmãos. Então, se você está aqui nessa noite, não é por acaso, não é porque você foi convidado, não é porque você não tinha o que fazer, não. Porque Deus te trouxe aqui exclusivamente para ouvir essa palavra, amém? E nós precisamos entender e discernir então que a nossa vontade sempre precisa estar com conformidade com a palavra do Senhor e com a vontade do Senhor. Porque de outra forma vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Quem aqui nessa noite já recebeu um não e ficou chateado, ficou magoado, não entendeu e depois foi entender que foi um livramento? Isso já aconteceu na minha vida várias vezes. Ah, não deu certo, meu Deus, não deu certo. Mas lá na frente vem a resposta. Lá na frente vem a resposta. Então nós temos que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E o nosso coração é enganoso. Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele tinha um propósito e aquele propósito ia ser cumprido. Mas a palavra fala que em certo momento ele se ajoelha, ele ora a Deus e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele estava falando? Pai, eu não quero passar por isso. Pai, eu não queria que acontecesse o que está acontecendo na minha vida. Mas Senhor, contudo, seja feita a tua vontade. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Independente de qualquer coisa, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se aparentemente vai ser boa ou ruim para a minha vida, não importa. O que importa é eu estar no centro da tua vontade. Porque quando eu estou no centro da tua vontade, é o Senhor que vai comandar, é o Senhor que vai me direcionar, é o Senhor que vai fazer, a porta é o Senhor que vai abrir. Mas quando eu quero fazer com a força do meu braço, eu vou só me arrebentar. E Jesus alertou, irmãos, que nós teríamos lutas, aflições. E a palavra fala também em Lucas 23, 31, não precisa abrir. Pois se fizeram isso com as árvores verdes, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Aqui está relacionado a Jesus. Se tudo que Jesus passou sendo um homem reto, justo, santo, e ele viveu tudo que ele viveu, quanto mais nós, quantas lutas, quantas aflições, quantas batalhas. Mas eu quero dizer para você que quem vive buscando, esperando a esperança no Senhor, independente da luta, independente da batalha, independente do grau da situação, você vai se levantar cada vez mais forte. Você vai se levantar cada vez mais cascadura, casca grossa. Não é qualquer coisinha que vai te derrubar. É Deus nos preparando, nos forjando. Porque o nosso destino, irmãos, não é aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de uma cruzada para que nós venhamos alcançar a coroa da vida, amém? O céu é o nosso destino. E Jesus nos alertou, Jesus disse para nós: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, é porque nós temos também a possibilidade de vencer. Ele também disse que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada do Espírito, a palavra de Deus. E nós não temos opção, nós não temos escolha. Ou você guerreia, ou você abre a tua boca, ora, ou você vai ser vencido e derrotado. Não é uma escolha. Amém? As armas que nós temos, qual que é? É a oração, é o jejum, é a palavra, é a santificação. E através dessas armas nós temos que guerrear, porque o mundo espiritual ele não dorme. Satanás ele não dá trégua, ele não vai desanimar, ele vai tentar nos persuadir, nos enganar, nos distrair, para que nós venhamos cair, porque ele já é derrotado, ele já é falido, ele sabe disso, ele não tem mais nada a perder. Agora nós não, o meu e o seu lugar está reservado lá. Se eu não for para lá, ninguém vai ocupar. Ele foi exclusivamente feito para você. E para que você venha herdar isso, o que nós temos que fazer? Persistir, perseverar, não negociar, não voltar atrás, para que nós possamos continuar
a caminhada, para que nós possamos continuar a corrida, amém? Em Efésios 6, capítulo 10 ao 18, Paulo nos instrui como que nós podemos nos fortalecer e o que nós podemos fazer para que nós possamos suportar o dia mau. Efésios 6, 10 a 18 diz assim: finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Ele já deu a dica, ele já ensinou o que nós temos que fazer. É vestir essa armadura e colocar em prática. Eu não vou aprofundar agora nesses detalhes, porque o tempo já está acabando, e nós temos alguns pontos para ver ainda, mas eu te aconselho depois você estudar sobre isso, entender cada peça da armadura que é fundamental. E ele afirma 2 vezes, toda a armadura tem que ser vestida, amém? Mas o problema, irmãos, muitas vezes não é nem o que nós sentimos em relação aos ataques. O problema é que nós sentimos derrotados, muitas vezes, pelas conquistas materiais não alcançadas. Não é verdade? Nós nos decepcionamos muito mais com as coisas do que com as coisas do reino. E isso nos desanima de uma tal forma que nós pensamos até em parar de seguir Jesus, parar de vir para a igreja, parar de adorar, parar de orar. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque esse nunca foi o propósito principal para Deus na minha vida e na tua vida. Sempre foi a salvação. Então nós temos que entender que quando nós perdemos algo material, algo de valor, nós vamos ficar tristes, às vezes abalados, sim, mas isso não pode comprometer a nossa salvação. Nós não podemos colocar as coisas na frente de Deus. Nós podemos e devemos buscar sempre ter uma vida melhor, mas o que nós nunca podemos é ter amor ao dinheiro. Nós nunca podemos fazer de tudo para conquistar aquilo que nós queremos. Porque se nós fizermos dessa forma, nós vamos sufocar a nossa vida espiritual. Nós não estaremos debaixo do propósito de Deus. Nós não estaremos de acordo com a sua palavra. Eu quero já convidar o louvor para subir. E já vamos partir para a reflexão final. E dizer para você que, independente do que você tem vivido, independente do que você tem passado, eu espero que essa reflexão venha trazer você um exame de pensar em tudo que você está fazendo na tua vida, tudo que tem acontecido, cada situação, cada problema, cada luta, porque só assim nós vamos identificar e conseguir enxergar aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Tudo é muito importante, nossos bens, nosso trabalho, nossa casa, mas quando a gente vê numa escala, o primeiro lugar é Deus, a nossa salvação. Em segundo lugar, a nossa família, que é o esposo, a esposa, os filhos que moram dentro da mesma casa. Depois vem os parentes. Em terceiro lugar, o nosso trabalho. E em quarto lugar, a obra. Nós temos que colocar isso de uma forma assim bem racional e não negociar, não permitir que uma área estrague a outra. Amém? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente fazer o que é simples. É difícil a gente encontrar força para recomeçar. É difícil a gente tentar mais uma vez, porque já tentei 1, 2, 3 e continua do mesmo jeito. Olha, lutei tanto pelo meu casamento, mas não tem melhora.
Olha, eu tenho investido tanto na empresa, tanto nos meus filhos, mas eu não consigo avançar, não consigo avançar. Eu quero te desafiar nessa noite, você colocar em primeiro lugar Deus e a sua justiça, e siga isso retamente. Deus e a sua justiça, a sua lei, tudo aquilo que nós podemos e que nós não podemos, para que nós sejamos irrepreensíveis, para que Satanás não tenha nada para nos acusar. Em 2 Coríntios 4:8, não precisa abrir para a gente adiantar, a palavra fala que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Em João 10, 27 e 29 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos, porque o meu Pai as deu para mim, e maior que todos, ninguém pode arrancar das mãos do meu Pai. A sua vida está nas mãos de Deus. Nada e ninguém pode te arrancar das mãos dele, porque você foi separado, escolhido, selecionado. Você é a menina dos olhos de Deus. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te convidar a colocar-se de pé, a fechar os teus olhos e a meditar na sua vida, no que você tem vivido, o que você tem passado, como está o teu coração, qual vai ser a certeza que você vai sair aqui dessa noite, de que você é vitorioso,